Muito bem, meus amigos, boa tarde. Professor Bruno, vamos aqui para a aula de História do Brasil, naquele ritmo de revisão para a nossa prova da ESA, em outubro. A aula de hoje será pautada em dois assuntos aí muito importantes para a prova de sargento do Exército, que é a questão da União Ibérica e a invasão dos holandeses no Nordeste brasileiro. A primeira invasão em Salvador, 1624, e a segunda invasão em Pernambuco, em 1630, com a saída em 1654. São dois conteúdos, como eu disse, de suma importância, que irá nos ajudar também a entender todo o processo que acontece após a invasão desses holandeses e a expulsão dos mesmos, que é aquele período de revoltas nativistas. Revoltas nativistas que também é um tema bastante cobrado, né? Então é importante a gente ficar atento aí a esse conteúdo para a gente poder fazer uma prova de qualidade e conseguir a nossa nota máxima, tirar os 6 pontos na prova de História da ESA, que é, sem dúvida nenhuma, o diferencial. O diferencial não tem sido, nos últimos anos, matemática, português. O diferencial tem sido História e Geografia. Então, simbora. União Ibérica e dominação holandesa no Brasil. Vamos entender aí esses conceitos de uma forma bem simples e direta. Galera, desde a formação do sistema colonial brasileiro, com a, com a formação dos engenhos, os holandeses foram muito importantes para a consolidação da cultura canavieira aqui no Brasil. Eram os holandeses que financiavam a construção dos engenhos, eram os holandeses que faziam o refino do açúcar, transformando ele no açúcar branco, no açúcar claro, e eram também os holandeses que faziam essa distribuição, além do transporte para a Europa. Distribuição que eu digo é a distribuição em outros países da Europa. Então, até 1580, os holandeses eram os melhores parceiros econômicos que os portugueses poderiam ter. Como eu disse, a montagem dessa estrutura, principalmente a partir da construção 1534 das capitanias hereditárias, os holandeses eles vão ser os maiores parceiros econômicos de Portugal. Emprestam dinheiro, transportam a mercadoria, refinam e redistribuem essa mercadoria no cenário europeu. Obviamente que os holandeses faziam isso porque grande parte dos lucros também iam para os holandeses. Perfeito? Entretanto, quando a gente chega em 1580, isso muda o cenário. A União Ibérica irá fazer com que os holandeses, que antes eram parceiros econômicos de Portugal, agora são inimigos de Portugal. Tudo isso porque a Espanha, que anexa Portugal, era também inimiga dos holandeses, uma questão antiga. Sendo assim, a Espanha proíbe a Holanda de continuar com o comércio açucareiro no Brasil. Em represália, a Holanda, então, resolve invadir o Nordeste brasileiro. Em 1624, na Bahia, e em 1630, em Pernambuco. Mas agora vamos entender esse contexto da União Ibérica.
Vamos entender o porquê que houve essa União Ibérica. Quais fatos foram importantes para o surgimento dessa União Ibérica. Primeira situação. Dom Sebastião de Avis, dinastia que iniciou exatamente com Dom João, em 1385, após a Revolução de Avis. Tivemos em Portugal a dinastia, a família de Avis no controle, no comando de Portugal. E isso até 1578, quando Dom Sebastião morre em uma batalha no Marrocos, batalha chamada de Alcácer-Quibir, uma batalha de cunho cruzadista, uma batalha de viés religioso. O nosso Dom Sebastião, ele acaba morrendo nessa batalha. E o grande problema é que ele não tinha herdeiros ao trono de português. Isso é explicado porque ele não era velho, ele tinha uma idade, ele era bem jovem, em torno ali de seus 20 anos, não era casado e, consequentemente, não tinha filhos. Pelo menos filhos legítimos, já que filhos bastardos não poderiam assumir. Depois desses episódios, o nosso trono português, ele vai sofrer um revés muito grande. Dom Sebastião, ao morrer, ele só tem o tio dele mais velho, que é o cardeal Dom Henrique, o inquisidor-geral do Reino de Portugal. Como tio-avô de Dom Sebastião, o nosso Dom Henrique, então, ele ascende ao trono de Portugal, só que existia uma questão problemática, porque ele também já tinha uma certa idade, ele era idoso, e ele tinha algumas doenças. E um outro detalhe, pelo fato dele ser um membro do alto clero português, ele também não tinha filhos. Senhores, nesse momento surge uma lenda chamada de sebastianismo, onde é uma lenda messiânica, né, onde os portugueses, alimentados por uma esperança, começaram a imaginar que o Dom Sebastião, morto ou desaparecido na Batalha de Alcácer-Quibir, iria voltar ao trono. Iria voltar ao trono de Portugal numa noite de nevoeiro, em cima do seu cavalo branco, e iria salvar Portugal dos malefícios que estariam por vir. Então, esse sonho chamado sebastianismo, esse movimento messiânico, que inclusive tivemos aqui no Brasil também, na República Velha, né? Movimentos messiânicos como Revolta de Canudos, né? A Guerra do Contestado, foram movimentos messiânicos, movimentos que eram fortes devido à fé da população no surgimento de um ser superior para salvar essas comunidades. Então, isso tudo foi alimentado, porém, 2 anos depois, o Dom Henrique, em 1580, o Dom Henrique ele morre vítima da própria vida, da própria idade avançada, né? Então, esse trono português ele começa a ficar sendo disputado por famílias tradicionais em Portugal, enfim, em torno de 4 pretendentes, inclusive membros da família Bragança, que viria a reinar em Portugal a partir de 1640 com Dom João IV. Então, essa rapaziada toda ficou disputando para ver quem ficava com o trono, porém,
porém, o Dom Antônio, que era o prior do Crato, era sobrinho bastardo do cardeal, ele não teve força para se sustentar no poder e ele acabou perdendo uma guerra civil contra o Duque de Alba, que estava a serviço do rei espanhol Felipe II. Gente, Felipe II era neto legítimo, presta atenção, neto legítimo de Dom Manuel Venturoso. Vocês lembram quem é Dom Manuel Venturoso? Dom Manuel Venturoso é o rei da chegada de Portugal às Índias e da chegada de Cabral ao Brasil. Então era um rei muito, muito poderoso historicamente em Portugal. E esse camarada era o Filipe II. Ele se faz no direito de também reinar sobre o território português, porque ele era membro direto do antigo rei português Dom Manuel. E era muito comum isso acontecer, meus amigos, porque o casamento entre a nobreza naquele período era um casamento arranjado. Era um casamento onde era comum um nobre casar com um nobre de outra família, não pelo amor, não para fazer algo em torno da paixão, do amor. Não. O casamento, na grande maioria, o casamento entre a nobreza era um casamento arranjado. Era um casamento que não se tinha sentimento, mas era um casamento que visava essa questão econômica, o domínio de terras, mais poder, mais prestígio. Então, Felipe II, ele se faz rei de Portugal, né? Exatamente porque ele tinha um sangue lusitano. O seu avô, Dom Manuel, era rei de Portugal. E aí ele assume Portugal com o título de Dom Felipe I. Uma coisa interessante, uma coisa importante a ser falada nesse momento é que o fato dessas monarquias estarem unidas em torno de um mesmo rei não significa que esses países serão países unificados. Isso porque Portugal continuava com as suas organizações intactas e a Espanha também. Até porque, como eu disse, o Filipe II, rei da Espanha, era Filipe I em Portugal. Então não houve uma união dos países. O que podemos observar nesse mapa aí, galera, é que há uma união das colônias em prol da Espanha. Então, o nosso país, a nossa região, né, o Brasil, ele vai ficar sendo incorporado automaticamente às determinações da Espanha. E isso é interessante, porque o Filipe II, galera, ele era um grande estadista, um grande político. Ele era um grande político. Por quê? Obviamente, é interessante entender o seguinte: a nobreza iria aceitar um estrangeiro governando seu país? A burguesia iria aceitar um estrangeiro? A grosso modo, é óbvio que não. Aí que está a grande sacada do nosso amigo Felipe II como um grande estrategista. Primeiro, o Felipe II ele não vai mudar a organização administrativa de Portugal. Felipe II vai editar uma coisa chamada de Juramento de Tomar. Juramento de Tomar significava dizer que tudo permaneceria inalterado dentro da administração filipina. Portanto, aquele nobre português que era ministro, ele iria continuar sendo ministro. Aquele burguês que tinha negócios no Oriente com proteção do Estado,
iria continuar tendo essa proteção. Meus amigos, a questão é que o Filipe II ele vai ter também um apoio político dessa classe. Ou melhor, das classes sociais, nobreza e burguesia. E existe também a questão da Igreja Católica apoiando Filipe II por conta do fortalecimento dessas monarquias ibéricas católicas, ao contrário do que estava acontecendo no restante da Europa com as religiões protestantes. Inclusive, até falamos na aula da manhã sobre reforma protestante. Então, para a Igreja Católica, a União Ibérica era muito importante. Era muito importante, desde que as prerrogativas católicas fossem mantidas. E foram mantidas. Por conta do juramento de Tomar, não tivemos nenhuma mudança administrativa. Entretanto, quando Filipe II ele tem o seu apoio político garantido, ele vai editar, então, as famosas ordenações filipinas, um conjunto de leis para todas as colônias espanholas, inclusive para o Brasil. Inclusive, meus amigos, eu até fiz um vídeo sobre isso no meu canal, Bizu de História. Um vídeo rápido, 2 minutos, sobre ordenações filipinas e juramento de Tomar. Bom, a Igreja passa a apoiar essa União Ibérica. A burguesia, ela passa a apoiar essa União Ibérica porque ela tem a proteção desse Estado e ela vai ter mais colônias para poder fazer negócio. O mercado espanhol era interessantíssimo para a burguesia portuguesa, por quê? Porque os espanhóis já estavam buscando os metais preciosos na América espanhola, no México, no Peru. Então, o mercado espanhol era atraente para a burguesia portuguesa. Outro detalhe também era a condição melhor de buscar os escravos, de fazer negócio com outras regiões, porque você tem aí uma dilatação também do pacto colonial. Você tem outras regiões para poder vender esse escravo, para poder vender os seus produtos. Então, a burguesia ela tende a gostar. Enquanto a nobreza, galera, a nobreza comprada pelo juramento de Tomar, a nobreza também gosta desse reinado por conta de ter mais possibilidade de ganhar mais terras. Lembra que a nobreza é uma classe social ociosa. A nobreza não produz. A nobreza não trabalha para o Estado. A nobreza vive de pensões, vive de cargos, de doações, vive de terras, né? Então, está se articulando aí uma grande união peninsular entre os países mais fortes naquele momento, sem dúvida nenhuma, Portugal e Espanha. Beleza? Durante a União Peninsular não houve fusão dos territórios nacionais nem coloniais. Como eu disse, os reinos eles foram respeitados. O Brasil passou ao domínio espanhol, embora não tenha desaparecido a linha de Tordesilhas. A União estimulou expedições pelo interior da América do Sul, que partiam do lado português em direção ao lado espanhol. E aquela questão dos bandeirantes, a busca por mais territórios, a busca por mais metais preciosos. Aqui no Rio de Janeiro, os bandeirantes eles são oriundos da capitania de São Vicente, uma região afastada da central, que era Salvador, uma região esquecida pelo poder público, e os habitantes de São Vicente tinham que buscar riquezas, tinham que buscar melhores condições de vida. E aí essas pessoas vão se dirigir para
o interior, e aí a gente vai ter exatamente a configuração de um aumento do território brasileiro de forma gradativa. É aí que a gente tem a chegada de brasileiros à região central do Brasil, ao sertão. As pessoas vão morar nessas regiões, vão viver nessas regiões, fazendo com que em 1750 aconteça o Tratado de Madrid, ampliando o domínio português para a região central do Brasil. Tá vendo, galera? Tudo isso tem um início. Esse início é a própria União Ibérica dando condições das pessoas saírem do interior, São Vicente, naquela época era interior, porque a capital era Salvador, em busca de mais riquezas. Durante a União, o Brasil foi alvo de constantes invasões estrangeiras. Obviamente, nós tivemos 3 invasões, vamos botar assim. Tivemos uma invasão em 1612, a invasão francesa no Maranhão, liderados por Daniel de La Touche. Os franceses vão para o Maranhão e lá fundam a cidade de São Luís. São expulsos em 1615, após a Batalha de Guaxinduba. A segunda invasão é em Salvador, em 1624. Expulsão em 25, pela Jornada dos Vassalos, liderada por Dom Fradique de Toledo. Por fim, a terceira invasão, 1630, é em Pernambuco, sendo expulsos em 1654, após a união das raças étnicas aqui no Brasil, a famosa insurreição pernambucana, liderada por Henrique Dias, Felipe Camarão, André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira. Então foram essas as invasões durante o período da União Ibérica. França no Maranhão, 1612 a 15. Holanda em Salvador, Bahia, 1624, 25. E Pernambuco, Holanda em Pernambuco, 1630 até 1654. Gravem bem essa data. 1654. 1654. Essa data é muito importante para a gente começar a entender o declínio do Nordeste brasileiro. Vamos lá, vamos seguir em frente. Consequências da união das coroas ibéricas para o Brasil. Tornou-se sem efeito a linha divisória de Tordesilhas, o que estimulou o avanço dos portugueses em direção ao interior, sul da colônia e Amazônia. Chama atenção também, galera, para uma série de tratados e limites, Tratado de Lisboa, Tratado de Utrecht, Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de El Pardo, Badajoz. Na próxima aula a gente fala sobre esses tratados, porque esses tratados são muito importantes para a nossa avaliação, para a nossa prova. Trouxe problemas para os domínios portugueses, uma vez que Portugal herdou os inimigos dos espanhóis. Exatamente isso aí que a gente vai debater. Exatamente. Olha só, vou até voltar aqui. Trouxe problemas para os domínios portugueses, porque Portugal herda os inimigos da Espanha. É simples. Naquele momento, a Espanha era a maior nação do mundo. E, consequentemente, a Espanha atrai inimigos.
Um dos inimigos é justamente a Holanda. Por quê? Simples. Holanda era colônia da Espanha. Províncias Unidas, com o nome de Províncias Unidas. A Holanda consegue fazer a sua independência junto à Espanha. Bom, a Espanha não vai perdoar a Holanda por esse sacrilégio. E aí? E aí? A primeira coisa que a Holanda faz é proibir que a Holanda continue fazendo o negócio açucareiro acontecer aqui no Brasil. Então, o jeito que a Espanha entende para prejudicar a Holanda é limitar ou impedir que aconteça, né, que continue acontecendo esse comércio açucareiro com o Brasil. Bom, eu acredito que depois disso vocês pegaram aí a visão, né, por que a Holanda invade o Nordeste brasileiro, primeiro em 1624 até 25. É bem simples de entender, devido à proibição, tá? Primeira invasão, como eu disse para vocês, é em Salvador. A invasão em Salvador é uma invasão que tem como principal viés acabar com o domínio espanhol na principal cidade do Brasil, que era São Salvador. Conquistando Salvador, os holandeses conseguiriam conquistar a colônia. Vale lembrar, meus amigos, que essa empreitada é uma empreitada feita com uma companhia de comércio, chamada Companhia das Índias Ocidentais. Do inglês, West Indian Company. Essa companhia financia, em nome do rei da Holanda, a invasão em maio de 24. Essa invasão, ela é muito importante para a gente entender que a Holanda não iria desistir tão facilmente do Brasil. 26 navios armados para tentar tomar a cidade de São Salvador. Algumas coisas são importantes. Existe a famosa Milícia dos Descalços, que era um grupo de pessoas livres que lutaram contra a dominação holandesa na Bahia. Essa Milícia dos Descalços, ela vai ser liderada pelo bispo Marcos Teixeira. Só que a Milícia dos Descalços, ela não consegue pôr fim à invasão holandesa, justamente porque as pessoas que lutam não são pessoas experientes do ponto de vista militar. Mas em 1625, a Espanha manda para cá o senhor Dom Fradique de Toledo, liderando a Jornada dos Vassalos. Aí sim, com militares mais experientes, e conseguem expulsar a WC da Bahia, um ano depois, usando técnicas de guerra de guerrilha. O conhecimento da região, fator muito importante para os holandeses serem derrotados. O ataque surpresa, a guerra rápida, em um curto espaço territorial. Não tendo como continuar, os holandeses, então, são obrigados a reconhecer a derrota e saírem do litoral
brasileiros saírem da Bahia, saírem de Salvador. Salvador era muito policiada também. Tinham tropas oficiais, militares oficiais. Então era muita gente lutando contra esses invasores. A capitania era uma capitania muito protegida, porque era a capital do Brasil. Era onde a economia girava. Era onde o açúcar partia para a Europa. Então Portugal não poderia deixar essa região abandonada à própria sorte. E a Espanha também não poderia deixar essa região abandonada à própria sorte. Por isso que em 1625 os holandeses derrotados vão embora. Mas eles não desistem. Eles não desistem. A Holanda, então, vai se preparar por 5 anos, se dedicando ao ataque de piratas no litoral brasileiro, na região do Caribe, para exatamente a WC se recuperar financeiramente e em 1630 a WC novamente empreendeu uma viagem ao Brasil com o intuito de colonizar essa região. Mais uma vez a WC vai bancar, vai liderar esse processo aí de segunda invasão. Entretanto, o local escolhido será não mais na Bahia, porque a Bahia era policiada, porque a Bahia era uma região muito mais difícil do que Pernambuco, que era uma capitania particular, que era uma capitania que não tinha o Estado não tinha a obrigatoriedade de ter uma política uma política mais voltada para atender essa região. O Estado ele garantia só Salvador. Pernambuco era particular. Entre 1632 e 35, com reforços vindos da Europa e ajuda de moradores da terra, os holandeses conquistaram pontos decisivos como Ilha de Itamaracá, Paraíba, Rio Grande do Norte, e, por fim, o Arraial Bom Jesus, consolidando a ocupação de Pernambuco. Galera, eu chamo a atenção aí para um personagem dentro desse contexto aí. A figura de Domingos Fernandes Calabar. Calabar era um brasileiro, tinha algumas terras e tudo, e o Calabar ele passa para o lado dos invasores. Calabar passa para o lado dos holandeses. E aí, com informações precisas, ele consegue dar dicas para a WC e a WC vai conquistando Pernambuco gradativamente. Gente, o último foco grande de resistência à invasão holandesa é o Arraial do Bom Jesus, liderado pelo grande Matias de Albuquerque. Porém, com as informações oferecidas por Calabar, os holandeses tomam essa região. Entretanto, numa das batalhas, o Calabar é preso pelos lusos brasileiros e ele é condenado à morte, sendo acusado de crime de lesa majestade. O crime de lesa majestade era o pior crime que poderia ser cometido naquela época, naquele período do século XVII. Lesa majestade era enganar o próprio rei. E numa conjuntura de absolutismo monárquico, você estaria enganando o próprio Deus. Calabar foi enforcado em praça pública. Porém, não tem mais jeito. Os holandeses, em 1637, conquistam
Pernambuco. Porém, né, obviamente que essas guerras elas foram prejudiciais ao território. Os engenhos foram detonados nessas guerras. Aqui a gente vê que tivemos outro informante importante chamado Antônio Dias, conhecido como Papa Robalos, e o Arraial Bom Jesus, liderado pelo Matias de Albuquerque, última resistência luso-brasileira a esse domínio holandês. Isso vai acontecer em 1637. A consolidação da dominação. Como eu disse, dominaram, entretanto, era importante recuperar aquilo que foi destruído nessas batalhas. E se a Holanda tinha uma grande dependência do açúcar brasileiro, nada mais justo do que recriar esses engenhos para conseguir continuar tirando lucros do Nordeste açucareiro do Brasil. Meus amigos, agora a gente vê um mapa aí de todas as conquistas holandesas. Observamos que começa em São Cristóvão, litoral pernambucano, e vai até São Luís do Maranhão. Portanto, é uma dominação bem orquestrada, bem elaborada. Restando no domínio português somente a cidade de Salvador. Obviamente, dali para baixo, né? Claro. A concentração holandesa ela foi pautada no Nordeste açucareiro. Então, por exemplo, em São Vicente já não tinha tanto interesse, porque São Vicente era uma região distante, uma região mais pobre, né? Então, a dominação era bem ali no litoral. Entretanto, a WC queria, porque queria conquistar Salvador. Era uma espécie de dívida de honra conquistar Salvador. Mas essa conquista ela partiu para o norte do Brasil gradativamente. Os holandeses tinham propostas de melhorias socioeconômicas. E isso vai ser provado quando acontece a chegada desse sujeito aí. João Maurício de Nassau-Siegen. Simplesmente Maurício de Nassau, o governador do Brasil holandês. Em 37, Nassau é enviado para cá pela WC e a responsabilidade dele é fazer uma transformação total nessas áreas ocupadas pelos holandeses. Fazer também a reconstrução dos engenhos. Nassau pega um Brasil, um Nordeste totalmente devastado, com fuga em massa dos proprietários para a Bahia, ou seja, uma área ainda protegida, os engenhos e canaviais destruídos por conta da guerra, uma grande bagunça capaz de não ter escravos. Porque se o senhor foge, o escravo ele também vai fugir. Formam-se quilombos nesse período também. Grande foco de resistência dos escravos, né, os quilombos. Então, o Nassau ele começa a dar condições para poder melhorar a exploração açucareira e também comprar o apoio da população. Né? Então, por exemplo, o Nassau ele vai conceder créditos para os senhores de engenho, ele vai aplicar a tolerância religiosa. Com isso, ele chama
a comunidade judaica para vir morar no Brasil, para investir. Vai aumentar a ampliação do açúcar. Nós temos o auge da produção açucareira no momento do Nassau. Nós temos uma ampliação do território que vai do Rio São Francisco até o Maranhão. Nós temos a restauração da cidade de Olinda. Olinda era a cidade, meus amigos, onde a produção açucareira acontecia em massa, em larga escala. Temos a criação da cidade de Maurícia, a criação do Palácio da Boa Vista, palácio onde fica o governador do estado, em Recife. Temos isso aqui, ó, a conquista de São Jorge da Mina. Já que os escravos haviam fugido, o Nassau então conquista São Jorge da Mina para fornecer mão de obra escrava por um preço mais em conta. Ele permite que brasileiros se sentem na Câmara dos Escabinos, que era a Câmara dos Vereadores dos holandeses, da WC, permitindo que os brasileiros fizessem também parte da política, brasileiros de alto patamar, obviamente. Nassau vai trazer artistas, médicos, sábios para o Brasil. Então, Nassau ele faz coisas aí que não era uma coisa comum de acontecer. Nassau também obriga que os produtores de açúcar também cultivassem mandioca, para facilitar também a alimentação das pessoas que viviam no entorno de cada engenho. Galera, não esqueçam que na comunidade açucareira, tudo girava em torno dos engenhos. Portanto, as cidades só existiam para atender os engenhos e vice-versa. Essas iniciativas nassovianas fizeram com que muita gente ficasse ao lado dele. Uma situação aí bem interessante é que o Nassau queria ser chamado de príncipe. E isso acabou chamando a atenção da WC. Porque ele poderia ter esse apoio popular e depois se proclamar príncipe, rei de Pernambuco, no Nordeste, e acabar com as expectativas da WC. A cidade de Recife ela foi urbanizada, foram construídas pontes, prédios, praças, fontes. A cidade de Recife ela ficou bem embelezada. Eu pensei que tinha gente querendo entrar. A cidade de Maurícia foi erguida entre os rios Capibaribe e Beberibe e deveria estar à altura da Nova Holanda. Algumas obras artísticas, né? Cientistas como McGrath, o Piso, o Eckhout, Franz Pouce. E aí algumas obras aí, o Mulato, do Albert Eckhout. Nassau que era alemão. Nassau não era holandês. Mas como a WC era uma iniciativa privada, então isso não importava a nacionalidade de Nassau, uma vez que a WC era uma iniciativa privada. Prestava serviço para o rei da Holanda, mas era privada. E aí, galera, no meio do caminho, em 1640, a gente tem a restauração portuguesa. Quando a Espanha está muito problemática devido aos altos impostos que ela cobra e não recebe, a Espanha também se envolve na Guerra dos 30 Anos, e isso vai endividar a Espanha ainda mais, fazendo com que aumentasse os impostos do Brasil não, desculpa, os impostos de Portugal, né?
porque Portugal anexou os inimigos da Espanha. E aí a gente tem a restauração. Essa restauração portuguesa, ela vai coroar o Duque de Bragança, o Dom João IV, como rei de Portugal. É importante salientar, meus amigos, que grande ajuda que Portugal teve é da França, porém a Inglaterra ajuda mais ainda. Então a gente tem, a partir de 1640, uma grande aproximação diplomática entre Portugal e Inglaterra. Com a restauração portuguesa em 1640, Portugal então vai se sentir na necessidade de também reconquistar o Nordeste açucareiro, expulsando esses invasores. Então, a partir de 1640, Portugal começa a buscar auxílio da Inglaterra para liquidar essa questão holandesa aqui no Nordeste brasileiro. A Guerra de Restauração ela dura 3 anos, culminando na vitória de Dom João IV, dinastia de Bragança, no ano de 1640. Olha aqui, mais uma vez, a importância dessa dependência da Inglaterra. Os ingleses, então, vão ajudar ainda mais nesse processo aí de expulsão dos holandeses. Com o fim da União Ibérica, Portugal e Holanda assinam a trégua de 10 anos, 41 a 51, onde os holandeses comprometiam-se a deixar o Brasil assim que recuperassem seus investimentos. Isso não acontece. Né? A Holanda também se envolve lá na Guerra dos 30 anos. Essa Guerra dos 30 anos ela teve a Espanha, a Holanda e também a Inglaterra. E quem sai vitoriosa nessa Guerra dos 30 anos é exatamente a Inglaterra. A Inglaterra, nesse momento, é chamada de Rainha dos Mares. Exatamente por conta aí, né, dessas conquistas aí. Bom, galera, a Holanda, derrotada na Guerra dos 30 anos, ela começa a fraquejar aqui no Brasil também, levando a WC a ter que demitir o Nassau por conta do aumento de tributos que a WC exige que o Nassau repasse para os colonos que viviam aqui no Nordeste açucareiro, no Brasil holandês. A WC, para recuperar as finanças, a Holanda, para recuperar as finanças, então, exige que o Nassau aumente os impostos, e isso acaba não acontecendo, fazendo com que o Nassau seja demitido pela WC. A demissão do Nassau acontece em 1644. Esse episódio ele vai encerrar o momento de ampliação do período aí holandês no Brasil. Outro detalhe também é que a Holanda não conseguiu conquistar Salvador, que era a menina dos olhos. E aí, no período pós-nassauviano, de 1644 a 54, a gente tem o final da União Ibérica, uma grande intolerância religiosa e o confisco de terras feitas pelos sucessores de Nassau. Porque quando Nassau foi embora, a WC ela vai anunciar vários pessoas que vão substituir o Nassau. Só que nenhuma dessas pessoas agrada o público. Não agrada o público exatamente por conta de aplicar intolerância religiosa e exigir o pagamento das dívidas. E aí vai se formar o quê? A insurreição pernambucana. A primeira revolta com um cunho nativista e até mesmo nacionalista. Né? Aí também tem os problemas estruturais, porque nessa década de 40 também, o açúcar ele tem dificuldade com a safra, a produção não é satisfatória. Né? E aí, de outro lado, também os produtores que não conseguem pagar essas dívidas com a WC porque a produção não vai bem.
né? E aí essa disputa, ela parte da elite. Porque você tem, de um lado, os caras que não conseguem pagar os impostos, e, de outro lado, os caras que querem que esse pagamento seja feito. São os credores. E aí a relação ela fica muito desgastada. E em 45 eclodiu a insurreição de fato. Interesses dos proprietários. Alguns queriam fugir das dívidas com os holandeses, enquanto outros refugiados na Bahia tentavam reaver suas propriedades. Líderes, aí a gente tem que gravar esses nomes, não tem como. Tirar print da tela, anotar. Henrique Dias, que era negro. Felipe Camarão Índio, André Vidal dos Negreiros, negro, branco. E João Fernandes Silveira também branco. Então a gente tem a união das três etnias. Primeira vez que isso acontece. Todo mundo lutando em prol do mesmo desfecho. É isso que torna a insurreição pernambucana uma coisa importante para a gente estudar a história. Porque foi a primeira vez que acontece um sentimento nativista, um sentimento de união de todas as classes, de todas as etnias, de todos os credos. Henrique Dias, Felipe Camarão, André Vidal de Negreiros, João Fernandes Silveira lideram a insurreição pernambucana, amadurecendo o sentimento nativista. Principal batalha foram as batalhas de Guararapes, foram duas. A necessidade de expulsar os holandeses produziu uma rebelião nativista, onde somaram-se as três raças da colônia. Portugal, sem interesse de opor-se à Holanda, adiou sua entrada no conflito até 47. Por isso que é um sentimento nacionalista, gente. Porque Portugal não se envolve no primeiro momento e se envolve pouco depois. Porque não tem condições de bancar tudo devido ao seu problema. Foram 60 anos de domínio holandês, de domínio espanhol dentro da sua terra. Então Portugal estava ferrado. Não tinha como abraçar tudo. A expulsão definitiva dos holandeses só foi possível com a assinatura da Paz de Haia, em 1661, com o apoio inglês. Com o apoio inglês. Portugal teve que pagar à Holanda 63 toneladas de ouro, emprestados pela Inglaterra. Depois disso, a Holanda, quando sai do Brasil em 1654, os holandeses vão para as Antilhas, América Central, fazer o que fizeram aqui, investir naquela produção. E o açúcar brasileiro ele entra em declínio. Tá vendo? 1654, açúcar em declínio. Gravem bem essa data. Gravem bem essa data, 1654. É uma data muito importante para vocês que estão aí nessa luta. Uma outra coisa também importante, que eu sempre relato, é em relação a essa questão da entrada da Inglaterra nesse jogo político. Vamos recapitular aqui. A Inglaterra, ela está na Guerra dos 30 anos, Holanda, Espanha, estão se envolvendo nesses conflitos aí. Nessa guerra, a Inglaterra ela vai se sobrepor. E ela vai decretar uma coisa que nós chamamos de atos de navegação. Qualquer mercadoria que a Inglaterra compre ou venda, os navios ingleses farão um serviço de entrega. E isso faz a economia inglesa crescer bastante. Nessa conjuntura, a Inglaterra passa a ser chamada de Rainha dos Mares. A participação inglesa no comércio colonial no Brasil, ela vai sendo feita aos poucos. Tá? Isso acontece porque, como Portugal está endividado, a União Ibérica para Portugal foi muito ruim, muito maléfica, Portugal tem que ceder aos poucos esse território brasileiro.
E gradativamente os ingleses vão estar no território brasileiro vendendo seus produtos. Tivemos o Tratado de Methuen, em 1703, que é o Tratado de Panos e Vinhos. Esse tratado, ele coloca Portugal realmente de joelhos em relação à Inglaterra. A Inglaterra, como diz aí o poeta, ela passou a estar em outro patamar. A Inglaterra já não se contenta somente com o comércio europeu. A Inglaterra quer a América, quer vender os produtos aqui na América. Então se liga nessa dica aí, galera. Pós-União Ibérica, entrada da Inglaterra no comércio brasileiro gradativamente. O maior parceiro econômico de Portugal passou a ser a Inglaterra, após a União Ibérica. Tá bom? Então, gravem isso. Isso vai ficar muito notório quando a gente falar de período joanino, com a fuga da família real, o apoio inglês, né? E também na Revolução Industrial. Mas isso aí é assunto para outro momento. Tá legal? Então, se liga nessas dicas aí, dicas muito importantes para a gente. Valeu? Grande abraço a todos. Até a próxima.